Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Carla, da Vila Menck, pergunta: tenho 2 filhos em idade escolar. Na minha família já existem vários casos de uso de maconha. Além disso, meu pai foi alcoólatra e morreu precocemente devido a isso. Como eu posso agir para prevenir que os meus filhos não sigam esse mesmo caminho? Bom, Dona Carla, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta e por compartilhar as suas preocupações no campo da prevenção ao uso de drogas e ao abuso de álcool. Nos dias de hoje, está tão fácil comprar drogas e arrumar bebida alcoólica que a tarefa de promover a prevenção tem de começar desde muito cedo dentro das paredes de nossos lares. Lembre-se que em sua família já ocorreram vários casos de uso de substâncias lícitas e ilícitas que trouxeram muita destruição e sofrimento, e com certeza a senhora não deseja isso para os seus filhos. A prevenção às drogas começa com o esforço da família em cumprir as leis de nosso país. Veja bem, no Brasil, há uma lei que proíbe o comércio e o uso de álcool e cigarro para menores de 18 anos. Dessa forma, a primeira etapa no campo da prevenção é não permitirmos o uso de álcool e cigarro por nenhum membro de nossa casa. Prevenção é não permitir que na geladeira da cozinha tenha, por exemplo, uma lata de cerveja, nem uma garrafa de vinho e muito menos um cinzeiro na sala. A maioria dos jovens tem o seu primeiro contato com substâncias psicoativas dentro do próprio lar, isso é fato. Se um jovem já traz de família a tendência ao alcoolismo, se experimentar uma cerveja ou se beber uma caipirinha no churrasco da família, a doença irá despertar e, daí para frente, será uma questão de tempo para ela evoluir e trazer muitas desgraças. Quando somos muito jovens, o nosso cérebro está em formação e se houver um contato precoce com a maconha ou com outra droga, o desenvolvimento cerebral será muito afetado. O que podemos fazer é fechar as portas de nossa casa para qualquer coisa que possa se tornar um vício no dia de amanhã. Muitos irão dizer que o seu vizinho pode beber na casa do outro vizinho, ou fumar na rua. A senhora não poderá até concordar que isso pode acontecer realmente, mas dentro da sua casa isso não será permitido, e quem insistir será punido. É isso aí, tudo bem? Vamos então para a nossa próxima pergunta? Dona Cristina, da Vila Yolanda, em Osasco, pergunta: meu filho começou fumando maconha, cheirou uma tal de farinha e agora está começando a usar o crack. Eu me sinto tão fraca e desorientada, não sei mais o que fazer. Já tivemos muitas brigas e nada dá certo. O que o senhor me aconselha a fazer? Bom, Dona Cristina, muito obrigado por sua pergunta e ainda mais por ter pedido um conselho. Conselho a gente somente dá quando alguém pede, né? Pela história que a senhora nos contou, acredito que o seu filho está desenvolvendo a dependência química e agora a situação vai ficar cada dia pior. Meu conselho é que a senhora comece a pensar em uma internação de pelo menos uns 6 meses em alguma clínica de internação involuntária. O grande problema é que essas clínicas são muito caras para a maioria da população e também sabemos que apenas uma internação, uma só, não será suficiente para a maioria dos dependentes químicos. A família, na hora do desespero, interna o filho, paga uma fortuna e não tem garantias de que a doença será controlada. A maioria das pessoas afetadas pelo uso de drogas precisa de 3 a 4 períodos de internação, o que consome muito dinheiro e esforço por parte dos familiares. Literalmente podemos dizer que a dependência química adoece, enlouquece e empobrece a família. Portanto, temos de que agir na base da razão e não da emoção. Sabemos que bater, ameaçar, prender ou dar sermão não funciona mais quando a doença está instalada e que somente a internação não resolve o problema.
Desta forma, nós aconselhamos que a família procure grupos de autoajuda para pedir mais orientação. No Brasil existem grupos como o Amor Exigente, o Naranon, o Alanon, que podem te ajudar. Os endereços a senhora pode conseguir na internet. Nós temos inclusive o nosso próprio grupo de ajuda regional chamado Grupo Busque Ajuda, na cidade de Carapicuíba. Se a família não tem recursos financeiros para pagar uma internação, o caminho é ir aos grupos de autoajuda, começar a colocar limites em casa, usar a estratégia de regras e perdas dentro do lar, orar muito e confiar que Deus, em sua infinita bondade, irá nos indicar um rumo. A senhora pode acelerar esse processo se também fizer trabalho voluntário junto a dependentes químicos em recuperação. Em Carapicuíba, nós temos a comunidade terapêutica Filhos da Luz, onde a senhora poderá aprender a lidar com o seu filho, cuidando do filho dos outros. Se a senhora for até lá, poderemos conversar por um longo tempo sobre o seu filho, sobre o seu caso, e encontrarmos meios de ajudá-lo. E quando ele um dia vier a pedir ajuda, poderemos convidá-lo a morar conosco, na nossa comunidade, por 6 meses, para ele se recuperar de sua doença. Então, procure seguir esses conselhos e tudo irá dar certo. Eu tenho muita certeza disso. Faça a sua parte, que tudo vai dar certo. Confie. Bom, se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa.